Bom dia, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais cedo, porque daqui a pouquinho eu tô indo para um retiro espiritual. E para não deixar de fazer, igual semana passada, que eu tava viajando, decidi fazer a live agora, às 5, para poder continuar, manter a minha constância, né? Já que na semana passada eu não fiz, essa semana quase não apareci aqui, então, como eu venho conversando com vocês sobre essa questão de processo, de se curar, de evoluir, de você buscar a sua melhor versão, eu vou falar um pouco para vocês hoje, dar algumas dicas sobre como você lidar com seus desafios, com situações que são desafiadoras e que todo mundo enfrenta na vida, né? Então, para você não ficar no padrão de vitimização, né, eu vou te dar algumas dicas hoje para poder você conseguir enfrentar essas situações e ir evoluindo, né? E como é que eu posso falar? Amadurecendo, é essa palavra. Melhorou agora essa luz, hein? Então, de você ir gradativamente melhorando emocionalmente também, né? Então, a gente sabe que situações difíceis e desafiadoras todo mundo vai passar. Só que com o passar do tempo a gente vai mudando a nossa mentalidade. E o que eu quero deixar claro, né? Que, como eu falei, todo mundo passa por um processo. Cada um tem seu tempo. Só que apenas com a mudança de mentalidade, quando a gente entende que é aqui, ó, na nossa mentalidade, que a gente ganha o jogo, né? Então, eu venho estudando um pouco, lendo, ouvindo sobre estoicismo, né? Que já é algo, coisas que eu já venho praticando já há algum tempo, mas que eu peguei e coloquei de maneira só 5, foram 5, deixa eu ver, 5 dicas, mas que é uma infinidade, depois eu falo um pouco mais para vocês, sobre estoicismo, que é uma filosofia atemporal que vai servir para todos os tempos, mas que veio desde lá da Grécia, né? Os filósofos, como eu citei, achei 1 ou 2 lives atrás, o imperador Marco Aurélio, tem o Sêneca também, são alguns desses filósofos, e que dentro dessa filosofia nós podemos ser mudados, só que concentrando a nossa energia em nós mesmos e não nas circunstâncias externas. Então, o primeiro ponto, a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que nós temos que colocar energia nas coisas que nós podemos controlar e não nas situações externas. Não adianta a gente querer ter controle sobre questões que nós não podemos mudar. Um grande exemplo é de a gente querer mudar outra pessoa. A gente não tem controle sobre o que as outras pessoas fazem, sobre o que as outras pessoas pensam. Nós temos controle sobre as nossas ações. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para você é essa, que de não perder tempo em coisas que nós não temos controle. Essa dicotomia de controle, saber o que a gente pode controlar ou não. Isso não é algo que a gente aprende assim rápido, né? Exige autodisciplina, mas quando a gente perde tempo com o que as outras pessoas acham, com o que as outras pessoas fazem, com a tentativa de mudar as situações externas e não as nossas situações, as nossas ações, a gente só vai ter frustração, só vai se decepcionar, né? E tô falando isso porque eu tô aprendendo a fazer isso. Não, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu não falo aqui de coisas que eu não tô vivendo ou que eu tô fazendo. Eu tô aprendendo, né? E assim, a gente só vai aprender quando a gente passa, quando a gente vive. Então, eu tenho vivido situações para aprender que a gente não pode controlar
coisas, comportamentos e ações de outras pessoas, mas que essas situações só vão atingir dependendo da nossa reação. E principalmente quando você lida com pessoas narcisistas, com pessoas, eu falo, descontroladas, até algumas atormentadas, porque quem não tem paz não vai querer deixar os outros em paz. Então, quando você tem paz, quando você é feliz, você não perde tempo tentando perturbar as outras pessoas. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoas. Então, quando a gente não se importa com a opinião dos outros, com o comportamento do outro, né, a gente está focando nas nossas ações. A primeira dica é essa, colocar energia e controlar as nossas ações e não tentar mudar o outro. O segundo é ter autocontrole, que está extremamente intrinsecamente ligado com o primeiro, né? Então, se você deixa que situações como ansiedade, frustrações, as pessoas tentando tirar a tua paz, se você deixa que isso te domine, né? Então, você fica prisioneiro dessas emoções de raiva, né? Isso faz com que a gente fique com a energia baixa, com vibração baixa, e isso vai fazer com que esses sentimentos a gente esteja vibrando numa faixa aí bem baixa de negativo, né? Então, de sentimentos de raiva, de ódio, de orgulho, do desejo descontrolado. Então, nós temos que ter autocontrole e treinar para a gente não reagir impulsivamente. Até alguns momentos, não agora, mas algum momento atrás, alguns anos atrás, eu falava assim que o difícil não é agir feito Jesus agia, o difícil é reagir como Jesus reagia, né? Porque assim, de você ter mansidão, de você ter domínio próprio, de você ter compaixão. Porque quando a gente está vivendo com raiva, por exemplo, a raiva é um sentimento ruim, né? É o ódio. Então a gente vai reagir impulsivamente. E às vezes a gente fala e faz besteira porque está reagindo dessa maneira. Então o difícil não é agir feito Jesus agia, é reagir feito ele reagia, né? Quando ele estava aqui na Terra, nasceu como homem. Então, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vai ouvir agora o princípio 10-90, né? Que 10% é o que acontece com a gente e 90% é como você reage ao que acontece com você. Então, a maneira como você reage é que vai determinar como você vai lidar com a situação. Então, o nosso comportamento, ele é fruto de escolhas conscientes. Eu estava ouvindo uma palestra do Hélio Couto. Se vocês não conhecem, depois procura aqui Hélio Couto, né? Ele estava falando que tudo está no nosso mental, né? E aí uma pessoa, durante uma palestra, perguntou, mas o nosso emocional vai interferir no nosso mental? Aí ele falou, não, é o nosso mental que vai interferir com o nosso emocional. E aí ele falou, se eu falar para você não pensar em algo, você não consegue. Você vai pensar, o que o nosso cérebro ele não entende o não. Então, ele falava assim, não pense numa cobra. Agora você não pense numa cobra. Você vai pensar na cobra, porque o nosso cérebro ele não entende o não. Então, na hora que você pensou, no seu corpo aí já liberou um monte de neurotransmissor, e a cobra não é real, ela não existe. Não existe uma cobra aqui, não existe uma cobra aí onde você está. E ele falava, mas o que você pensou já desencadeou toda uma reação química no seu corpo. Então, é o seu mental que interfere no seu emocional, e não o contrário. Então, princípio 10-90, 10% é o que acontece com você, 90% é como você reage ao que acontece com você. Então, a gente precisa treinar esse autocontrole. Até na palavra de Deus fala, né? O domínio próprio.
é um dos frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Essa foi a minha segunda dica. A terceira dica, você fazer uma autoavaliação contínua. Como eu falei, a gente vai amadurecendo, a gente vai se tornando nossa melhor versão, a gente vai tendo consciência, a gente vai expandindo nossa consciência e aprendendo coisas novas. Então, a gente tem que estar sempre se reavaliando para saber se quais são as nossas habilidades, os nossos pontos de melhoria, para a gente estar buscando essa melhoria contínua, né? Então, olhar de forma imparcial para nós mesmos, sem estar se criticando excessivamente, sem estar também se olhando de forma muito egóica, né? Muito achando que é melhor do que todo mundo também. Então, fazer essa reavaliação de maneira contínua, ver onde é que você está podendo melhorar, os pontos. Então, um dos pontos que eu tinha que melhorar, que eu tive que melhorar, foi com a minha filha, do relacionamento com a minha filha, de procurar estar mais perto dela, de criar, de melhorar o vínculo emocional, né? Ela estava muito violenta, muito agressiva, e de você ir aprendendo que está ligado, isso que eu estou falando, já estou falando, está ligado com o quarto ponto que eu vou citar para vocês, né, da quarta dica, que é a questão de você não achar que sabe tudo, né? Quem acha que sabe tudo não está disposto a aprender, né? A frase que eu anotei é: você não aprende se você acha que já sabe tudo. Então, está aberto ao aprendizado constante. Então, tipo, você se autoavalia e entender que você tem que estar aberto a esse aprendizado constante. Até porque é uma maneira de você estar treinando o seu cérebro, né? Com novos conhecimentos, com coisas que vão fazer ele estar se estimulando. Então, se autoavaliar e estar disposto a aprender coisas novas, não achar que sabe tudo, porque ninguém sabe, né? Tem aquela famosa frase: só sei que nada sei. Então, é isso. E o quinto ponto, a minha quinta dica, é de você ter princípios e valores claros. Porque quando você tem, quando as regras são claras, você sabe que direção seguir, né? Então, você vai ajudar você a ter coerência na sua vida. Mais um ponto que eu falo que eu vivo, o que eu falo que eu vivo. Durante esse ano, tomei algumas decisões e eu tinha claro a direção que eu queria seguir. E algumas situações que estavam indo contra o que eu queria, a gente tem que falar não. Então, eu tive que dizer não, né? Há muitas situações, são coisas que você quer, mas não são coisas que você precisa. E isso ficou bem latente, bem claro para mim esse ano. Existem coisas que você quer, mas não são coisas que você precisa. Então, quando você tem claro o que você quer, você sabe a direção que você tem que seguir. Então, se você não tem isso claro, até eu estava conversando com Marília Barros essa semana, e falando de uma situação de uma pessoa, eu falei: mas isso bate com o meu checklist. Ai, Marília, isso é uma pessoa que sabe o que quer, que tem autoconhecimento. Pois é, então busque o autoconhecimento. Eu estou aqui para te ajudar a mudar a tua mentalidade. Então, para quem não viu ainda, tá no link aqui da minha bio. O link para você falar comigo, se você quiser fazer uma mentoria individual comigo. Tem também mentoria em grupo, mas não está aberto. Eu faço mentoria individual, que vou estar te ajudando a mudar a sua mentalidade, tá? Mas você ter claro o que você quer para sua vida vai te ajudar a ser coerente e te direcionar para o que você quer. Então, é necessário reflexão, é necessário autoexame. Então, você coloca no papel. Até fiz com uma das meninas que trabalha comigo, que está querendo tomar uma decisão. E aí você pode fazer agora também aí. Falei, sem pensar muito, coloca aí no papel 10 princípios e valores que são prioridades para você. E vê se isso que você quer está alinhado com isso. Está alinhado com os teus princípios, com os teus valores. Coloca aí, Deus, família, tô falando das minhas, né? Tipo, honestidade,
compaixão, justiça, vai colocando. E você vê, você vai saber, se vai ficar claro, se o que você está querendo, a decisão que você está querendo tomar, se está alinhado com os teus princípios. Então, essa foi a quinta dica, né? Dos princípios de definição de metas claras, onde você quer chegar, quem você quer ser. Às vezes a gente pergunta, e nas minhas palestras eu pergunto isso, quem você é? A pessoa não sabe quem ela é, a pessoa não sabe onde ela quer chegar e não sabe o caminho que tem que seguir. Porque no filme da Alice, né, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você sabe quem você é, se você ativa a sua identidade, se você tem claro o que você quer, quem você quer ser e onde você quer chegar, você vai saber o caminho a seguir. Então, essa é a importância de ter princípios, valores definidos para saber o caminho que você tem que seguir. Porque se você vai tomar uma decisão que vai contra os seus princípios, você sabe que aquilo não é o caminho a ser seguido, tá? Então, essas foram as dicas que eu deixei para vocês hoje. Como você está se fortalecendo, como está se fortalecendo emocionalmente. Se vocês gostaram desse tipo, desses, como é que eu posso falar? Dessas dicas da filosofia estoica, coloca aqui para mim nos comentários. Se vocês querem saber mais sobre isso também, escreve para mim nos comentários que eu vou estar falando mais. Mas o nosso foco aqui é mudar a nossa mentalidade, amadurecer, buscar a nossa melhor versão, tá? Então, tô indo agora pro meu retiro e a gente se vê, acho que essa semana. Eu já tô há muito tempo devendo começar a fazer live durante a semana, mas tem algo que tá queimando no meu coração que eu vou começar a fazer a partir de 1º de janeiro, tá bom? Vejo vocês.